Eis-nos de volta ao estudo bíblico, pela graça de Deus, a primeira carta a Timóteo. Estamos no princípio, estamos na introdução, começamos na semana passada e vamos continuar ainda na introdução. Eu vou pedir ao Paulo para vir aqui ler, por favor, este capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo. Não obstante estarmos na introdução, vamos também nos introduzindo na linguagem destas primeiras palavras que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo. Agora, 1 Timóteo, vamos ler o capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de Deus e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses homens foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Graças a Deus. Tens alguma coisa a dizer àqueles que nos ouvem pela internet? Tenho a dizer que foi bom termos terminado o estudo da Carta a Colossenses, mas é ainda melhor estarmos a começar um estudo de uma carta nova. Graças a Deus por isso. E um grande abraço para todos. E um grande abraço para todos. Vamos ouvir o irmão Alberto. Exatamente. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão neste momento tão importante de oração, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos começando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, uma breve introdução. 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Qual a tarefa que Paulo está passando a este Timóteo? E qual o seu problema? Será também o seu, o nosso? Vamos observar e estudar atentamente esta epístola. Mas de onde surge esse Timóteo? Já que ele não aparece nos evangelhos. Ele não é discípulo de Jesus no evangelho do reino. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro narrativo, conta a história, a transição do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça. E mais ainda, vai mostrar
o surgimento do apóstolo Paulo, o chamamento do apóstolo Paulo, o início das igrejas. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o jovem Timóteo na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente e de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Esta é uma região que fica no norte de Israel, entre a Síria e a Turquia, nos dias de hoje. E lá está este jovem. E Paulo, quando ouviu o bom testemunho deste jovem, filho de uma judia, que conhecia as Escrituras e as profecias do povo judeu, e recebeu bem a mensagem do Evangelho da Graça, Paulo o convocou a viajar com ele. Não apenas para conhecer as igrejas, não para ser um aventureiro nestas viagens missionárias, mas para conhecer a realidade das igrejas, trabalhar com estas igrejas também. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi uma das primeiras cartas de Paulo lá atrás, no ano 50 depois de Cristo, a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, ele já menciona Timóteo. Enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé. A importância deste jovem já no trabalho da igreja. E mais ainda, se envolvendo, participando. É assim que se cresce na fé. Este jovem caminhava com o apóstolo Paulo. E aqui está uma lição, como é importante caminharmos juntos com aqueles que estão há mais tempo na fé, aqueles que estão vivenciando o Evangelho por muito mais tempo, e aprender com estes, caminharmos juntos. O apóstolo Paulo sempre teve Timóteo ao seu lado, e Timóteo nunca se afastou do apóstolo Paulo, mesmo no momento mais crítico da sua vida, quando esteve preso em Roma. Se olharmos algumas saudações que o apóstolo Paulo faz em suas cartas, sempre vamos encontrar o jovem Timóteo ao lado de Paulo. Colossenses 1, verso 1, faz menção disto. 1 Tessalonicenses 1, verso 1, outra menção. Também vamos encontrar em 2 Coríntios 1, Filipenses 1, verso 1. Portanto, este Timóteo queria e tinha sede das coisas de Deus. E ele queria aprender tudo do apóstolo Paulo, que recebera a revelação do Senhor da glória a respeito do Evangelho da Graça. O lugar desta escrita, desta carta, se dá entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda prisão. Nesse interim, Paulo consegue escrever as cartas pastorais. O lugar, provavelmente por consenso de estudiosos, comentaristas, diz que é Macedônia. E de lá Paulo escreve. Veja que na primeira prisão, em Roma, capítulo 28 de Atos, verso 16, versos 30 e 31, mostra que a primeira prisão de Paulo em Roma, ele alugou uma casa, e lá ele poderia receber as pessoas, poderia partilhar, poderia testemunhar, se defender. Quando ele recebe a liberdade provisória, até que o processo corra, ele escreve então primeira carta e segunda carta a Timóteo, as cartas pastorais também a Tito. Foi neste breve momento, portanto, que ele escreve isso já no ano de 64, 65, depois de Cristo, bem tardio. O ano do seu martírio, já no Império de Nero, vai ser em 68 ou 69, bem lá para frente, um pouco mais para frente. O propósito desta epístola de Paulo a Timóteo revela a preocupação com a doutrina, a organização da igreja, o cuidado com as coisas de Deus. Assim, ele tinha que combater o bom combate. O verso 18 do primeiro capítulo, nessa primeira carta a Timóteo, diz exatamente isto: este mandamento te dou, meu filho Timóteo,
que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, combatendo bom combate. Aqui encontramos o primeiro tema em relação a Timóteo nesta carta: combater o bom combate, defendendo a boa doutrina. E também vamos encontrar um segundo tema para esta primeira carta de Paulo a Timóteo, com relação à igreja, que é conduzir os assuntos da igreja, se preocupar com a administração das coisas da igreja. Mais ainda, verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Vejamos ainda que nesta carta nós vamos encontrar vários assuntos que vamos discutir, vamos apresentar, vamos estudar. Quando ele trata da lei, quando ele vai tratar da oração, quando ele vai falar sobre a vestimenta, a postura, o lugar da mulher dentro da congregação. Nós vamos falar sobre as qualificações dos líderes, bispos, presbíteros, diáconos dentro da igreja. Capítulo 4 dessa primeira carta vai tratar dos últimos dias. E, para terminar, vai falar sobre o cuidado que a igreja tem que ter na ação social, com as viúvas. E, mais ainda, o trato com o dinheiro dos ricos. Nunca Paulo vai tratar de finanças da igreja, salários dos obreiros. Paulo está preocupado com a doutrina. Era uma tarefa até que fácil para o jovem Timóteo, mas ela poderia ser difícil, pois a timidez deste jovem, conforme o capítulo 4, verso 11 e 12, e também 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8, mostra que a timidez poderia ser uma dificuldade para tratar das coisas de Deus na igreja e também no testemunho. E que o Senhor também nos ajude a tratar das nossas fraquezas para ajudarmos na igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Graças a Deus por este ministério tão precioso que nós acabamos de ouvir por parte do irmão Alberto. Eu ainda vou estar na introdução também, eu gostava de dizer algumas coisas importantes. Na semana passada nós vimos como bispos, presbíteros, anciãos e pastores são termos sinónimos. Também fizemos uma alusão ao facto que há pluralidade nestes dons. Infelizmente a cristandade, porque não olha para a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, tem tudo torcido. E o que é que nós temos hoje? Temos várias igrejas para um bispo. Ora, quando nós lemos a carta aos Filipenses, e nós já estudamos a carta aos Filipenses, aqui há uns anos atrás, quando nós estudamos a carta aos Filipenses, a carta começa assim, curiosamente, só para lembrar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Notem o plural. Havia bispos na igreja em Filipos. Portanto, a pluralidade destes dons é um facto na Bíblia. Paulo mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, plural, e cá temos os bispos, plural. Antigamente nós tínhamos vários bispos numa igreja. Hoje, como nós sabemos, temos um bispo para muitas igrejas. Alguma coisa vai mal na cristandade e por isso é que estamos a estudar a Bíblia, porque esta é uma carta pastoral e na carta pastoral tudo o que tem a ver com o governo da igreja e particularmente com estes dons é aqui abordado. Como disse o irmão Alberto na introdução desta carta, há 8 dias atrás, o mandamento do Senhor, ele citou bem, do Salmo 119, versículo 96, o mandamento do Senhor é amplíssimo. De facto, a palavra de Deus é amplíssima. Nós olhamos, vemos alguma coisa, mas há tanto mais para ver. O filão é profundo. E para resumir, o irmão Alberto basicamente tocou em alguns aspectos importantes, mas eu gostaria de resumir basicamente em 3 aspectos esta carta. Primeiro, esta carta, por ser pastoral, ensina aos pastores como é que eles devem apacentar o povo de Deus. Em segundo lugar, o mandamento é amplíssimo, não é só isto. Em segundo lugar, ela ensina aos crentes em geral como eles devem andar na casa de Deus. E em terceiro lugar, esta carta é dirigida, como nós sabemos, a um jovem.
E esta é uma carta muito importante para os jovens. Os jovens deviam olhar bem para esta carta. E é importante as pessoas terem a noção de que os jovens, alguns dizem que são a igreja da manhã. Não, os jovens não são a igreja da manhã, os jovens são a igreja de hoje. Timóteo era da igreja de então, não era de uma igreja futura, era de uma igreja presente. E isto é muito importante. Quanto ao aspecto pastoral, nós já aludimos no capítulo 3 às qualidades que o pastor deve ter. Vamos estudar quando chegarmos ao capítulo 3. Que devem ser cultivadas, essas qualidades devem ser nutridas. Quem tem este dom tem que ter aquelas características. Vimos também que é o Espírito Santo que constitui, porque quando Paulo chamou os anciãos de Éfeso, diz: o Espírito Santo constituiu-vos bispos. Quem de facto ordena é o Espírito Santo. Quem constitui. Depois, outra coisa que nós vimos também é que, embora o Espírito Santo é que dá estes dons, é importante também termos a compreensão de que o papel da igreja é reconhecer esses dons. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, diz: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O papel da igreja é reconhecer estes crentes que têm estas características, que presidem sobre eles, reparem bem, e vos admoestam, que trabalham. Notem que antes de presidir há trabalho. Isto é muito importante. Não é presidir e trabalham, trabalham e presidem. E têm realmente essa responsabilidade pelo exemplo do seu trabalho. Eu vou-vos contar muito rapidamente, porque parece-me que é importante, a história da igreja onde eu me converti. Quando eu me converti, e já lá vai uns anos, a igreja onde eu me converti tinha um modelo de governo de igreja absolutamente errado relativamente ao que a Bíblia ensina. Ainda que procurassem ter algum apoio bíblico. Mas quando nós estudamos a Bíblia, não basta ter apoio bíblico. Porque apoio bíblico o diabo também teve. Ele disse: está escrito. Ele não teve apoio bíblico. Quando chegou ao pé do Senhor e tentou no deserto, ele disse: está escrito. Ele tinha apoio bíblico. Era a Bíblia mal manejada. E este é que é o problema. É que as pessoas podem ter apoio bíblico, mas não manejam bem a Bíblia. Ora bem, a igreja onde eu me converti fazia eleições para o governo da igreja. E então eles decidiram que haviam 7 crentes que estavam no governo da igreja, que eram os anciãos. 7. Onde é que eles foram buscar a base para isso? Curiosamente, foram Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando a Bíblia fala de 7 diáconos. 7 diáconos não são 7 anciãos, nem 7 bispos, nem presbíteros. O irmão Alberto ainda agora falou naquilo que vamos ver nesta carta no capítulo 3, já vai falar de diáconos também, mas diáconos não são bispos, nem presbíteros. E o número 7 foi um número que aconteceu naquela altura, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, mas eram diáconos. Pois eles... Era com base nisso que tinham 7 anciãos. E como é que eles faziam? Elegiam. Então, sabem o que aconteceu? Aquela igreja estava com muitos problemas. E havia muitos conflitos. Muitos conflitos. E eu vou-me dispensar de alguns comentários que eu ouvi, e eu era tão novo na fé. E às vezes os crentes não têm bem a noção do que dizem e do que fazem, que podem ser um tropeço para os outros. Graças a Deus que não foi um tropeço para mim. Mas eu vou-me dispensar. Acho que me devo dispensar de um determinado comentário que uma vez ouvi numa dessas reuniões que estava toda acalorada e acesa. Passado um ano disso ter acontecido, pela graça de Deus, um grupo de nós mais novos que nos convertemos e começamos a crescer na graça e no conhecimento da Bíblia, e fomos compreendendo muita coisa das Escrituras. Quando fomos para uma reunião um ano depois, achávamos que aquilo não estava certo, e a igreja estava dividida, porque depois havia assim: em quem é que tu vais votar? Em quem é que tu vais votar? Reparem numa coisa, vocês pensem no seguinte: esta coisa de votos, isso não tem base bíblica, mas há muitos sítios que vão por votos, é tipo democracia, chamem lá o que quiserem. Eu vou-vos dizer, para vocês, sem conhecerem muito da Bíblia, perceberem que isso está errado, porque isso não tem base bíblica, mas para verem que está errado, mesmo sem conhecer muito da Bíblia, basta só pensar nisto. Ora bem, se nós vamos pôr à consideração
da maioria da igreja. Quem são os anciãos? Evidentemente que nós sabemos que a maioria do povo de Deus ao longo da história, e nós não somos a exceção, andou sempre mal. Portanto, quem é que vai decidir? Os que andam mal. Os que andam mal vão ter maior peso na decisão dos que andam bem. Não pode ir por aí, não podemos ir por aí, não é? Vocês imaginem o que era, ao longo da história do povo de Deus, as coisas serem feitas dessa maneira. Mas, infelizmente, em muitos casos, isso tem acontecido. Sabem o que é que um de nós, que lá estava nessa reunião, que compreendia como é que as coisas deviam ser, como é que iam ajudar aqueles crentes? Estamos a falar, nós éramos um conjunto de jovens e os outros eram já irmãos com idade, experimentados, com muitos anos de crente, etc. Mas estavam a fazer as coisas mal. E nós tínhamos que falar com muito amor e carinho, porque um neófito, um jovem, tem que ter cuidado, não pode repreender assim, nem a nossa atitude era de repreensão. Nós tentamos apenas chamar a atenção para onde é que estava a base bíblica daquilo que estavam a fazer e, ao mesmo tempo, também darmos a solução para o problema. E qual foi a opinião de um irmão jovem que disse-lhes a eles, muito ajudadora? Sabem o que ele disse? Vocês querem saber quem são os anciãos? Olha, quando vocês têm um problema, quando vocês têm uma dificuldade, a quem é que vocês dirigem-se para pedir ajuda? De certeza que não é um qualquer. Intuitivamente, espontaneamente, vocês estão a reconhecer quem é que vos pode ajudar. É muito fácil saber quem são os anciãos. Bem, isto simplificadamente para vos dar apenas o meu testemunho desta realidade. Já referi que a ideia de eleger estes crentes está 100% errada e não existe prova bíblica. Quando as igrejas começaram a despontar, não é? E o nosso irmão Alberto já fez referência aos Atos dos Apóstolos, quando as igrejas começaram a surgir, naturalmente as igrejas começaram a surgir, as pessoas começaram a se converter, as igrejas formaram-se e era importante o governo da igreja. E eles tinham que ajudar os crentes, porque eles não tinham experiência, eram novos na fé. Como é que aquilo funcionava? Como eles não eram experientes nem maduros, precisavam da ajuda de pessoas como Timóteo, da ajuda de pessoas como Tito, da ajuda de pessoas como Paulo, que eles, com a experiência que tinham, chegavam lá ao pé deles e ajudavam-nos. E como é que eles os ajudavam? Nós já fizemos alguma referência a Tito na ilha de Creta, como na semana passada, capítulo 1, versículo 5, e temos o caso de Timóteo também aqui, para pôr em ordem aquilo que não estava em ordem. Mas como eles faziam, sabem o que é que eles faziam? Eles chegavam ao pé daqueles crentes para os ajudarem e diziam assim, apontavam para aqueles que tinham dom. Diziam, olha, vocês estão a ver fulano? Estão a ver cicrano? Estão a ver beltrano? Reconheçam esses. São esses que têm as características. E era assim que eles faziam. Porque a palavra que é utilizada na língua grega é literalmente a palavra indicar ou apontar, que era o que eles faziam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, e eu quero que vocês leiam essa passagem, nós lemos assim, Atos dos Apóstolos 14, 23, e alguns pegam nesta passagem, com ignorância, dizendo que deve haver eleições nestes casos. Não faz sentido, não tem base bíblica. A passagem diz assim, capítulo 14, versículo 23, e estávamos no começo das igrejas, e era importante pôr a ordem do governo das igrejas, havendo-lhes, e sabem que quem está aqui, nós temos aqui Paulo, acompanhado de Barnabé, se não estou em erro, e então nós lemos assim, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E alguns dizem assim, está cá, está na Bíblia. E eles elegeram anciãos. Há aqui eleição de anciãos. A palavra grega no original para eleito é apontado, indicado. Que era isto que eu estava a dizer que eles estavam a fazer. Eles faziam isto. Até porque aqui não havia eleições. A palavra eleito, a palavra portuguesa eleito, pode atrapalhar. Porque as pessoas podem pensar que eles faziam eleições. E reparem o que é que diz aqui no versículo 23. Havendo-lhes por comum consentimento eleito. Quem elegeu não foram eles. Quem escolheu, quem elegeu, quem indicou, foi Paulo e Barnabé. Eles, se quiserem utilizar a palavra eleger, eles é que elegeram. E os outros consentiram. É verdade, a gente reconhece.
Não houve ali eleições na igreja. A Bíblia diz aqui claramente que eles, por comum consentimento, quer dizer, naturalmente era importante a opinião da igreja também, não é? Também o apóstolo Paulo não ia estar ali a indicar alguém que não faria sentido. Mas, ao ele ter indicado, com a experiência que tinha, olha, vocês estão a ver fulano, olhem como é que ele cuida de vocês. Olhem como é que ele vos alimenta. Olhem como ele se preocupa. Olha como ele cuida. Olha como ele ensina. E eles concordaram. É isto que nós temos aqui nesta passagem. Portanto, a palavra eleger significa esticar a mão, indicar, apontar. Basta pegar na concordância de Strong e ver o significado da palavra. Portanto, note-se que não foi a igreja que escolheu, mas foi Paulo e Barnabé e eles consentiram. É isto que nós temos aqui, não temos ali eleições nenhumas. Também a ideia de que existe na cristandade, de hoje um indivíduo ser pastor aqui nesta igreja, durante uns anos, ou uns meses, e depois sai desta igreja, vai ser pastor de outra igreja, e de haver igrejas que fazem concurso para pastores. Ainda agora há pouco tempo ouvi de uma igreja que ouviu uma série de candidatos para ver qual deles é que ia ser pastor. Eles depois olhavam para o currículo deles, este não. Aqueles, o que é isto? O que é isto? Uma vez ali em Lisboa, já que há uns anos atrás, houve um pastor que dizia assim, eu estou cá para ganhar o meu. É isto que estamos a falar? Isto não tem nada a ver com a Bíblia. A ideia de ser pastor aqui, depois ser pastor ali, a ideia de o pastor passar à reforma. Uma vez em Santarém, havia lá um pastor, já há muitos anos, e a igreja estava toda de rastos. E eu sei porque estava lá. E tentei ajudar aqueles crentes conforme podia, que estavam completamente desamparados. E fomos visitar um pastor que estava reformado. Reformado! Eu só vou ficar reformado quando chegar ao céu. Eu quero vos dizer, e isto parece-me que é muito importante, que um dom é vitalício. Portanto, existe também uma ideia, para além de, na cristandade, haver o pastor que está aqui durante um tempo nesta igreja, depois está outro tempo naquela igreja, depois está outra... Também existe também uma ideia peregrina, que não tem base bíblica, que é um conjunto de crentes ou um crente é pastor ou ancião na igreja, na própria igreja, durante um tempo e depois deixa de ser e dá lugar ao outro, depois outro é, depois já não é, depois, olha, quase numa igreja onde não me converti e depois aquilo era uma confusão. Não, isso não tem base bíblica. Irmãos, estamos a falar de dons. É o Espírito Santo que constitui. Conhecem algum exemplo de algum ancião na Bíblia ou de algum pastor na Bíblia que fosse e depois deixasse de ser? Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem algum que tivesse sido e deixasse de ser? Eu não conheço nenhum. Pela mesma razão que o apóstolo Paulo diz, se eu sou o olho, ou se eu sou o pé, ou se eu sou mão, que é o que eu sou no corpo de Cristo, eu agora não vou ser olho, e depois o olho deixa de ser olho e passa a ser pé. Ou deixa de ser pé e passa a ser mão. Não, o olho, estão a ver aqui o meu olho? Olha, está aqui, o meu olho. É o olho sempre até ao fim da minha vida. Nunca deixa de ser olho. Os dons são vitalícios. Evidentemente que os anciãos, como qualquer crente, não estão à margem da disciplina, se eles se portarem mal. E por isso é que é importante haver pluralidade de anciãos na igreja. Porque se houver apenas um pastor numa igreja, se ele fizer coisa errada, quem é que o vai chamar a atenção? Mas se houverem vários anciãos, vários pastores, se um descarrila, estão lá os outros para cuidar da coisa. Se houver um apenas, se um desanda, toda a igreja vai desandar. Estão a ver? Isto é muito importante. Pluralidade de pastores numa igreja e, ao mesmo tempo, também o facto de serem vitalícios. Evidentemente que se algum deles prevarica, se comete alguma coisa errada, tem que ser chamada a atenção como qualquer crente normalmente. Aliás, os pastores não estão acima de ninguém. E eu até diria mais. Os pastores estão abaixo dos outros. Perceberam bem? Eu vou repetir. Os pastores não estão acima dos outros crentes. Os pastores estão abaixo dos outros crentes. Porque o pastor deve ser servo dos servos de Deus. Portanto, está abaixo. Tal como Josué.
que dizia que era servo, em Josué capítulo 1, versículo 1, se não estou em erro, dizia que era servo de Moisés, que era servo do Senhor. Bem, eu tinha que dizer isto, porque isto parece-me que é importante. Para terminar a minha intervenção, os crentes na igreja sabiam quem eram os anciãos. Quando o apóstolo Paulo chegou a Mileto e mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, eles vieram. Não veio a igreja inteira. Vieram mesmo os anciãos. Eles sabiam quem eram os anciãos. A igreja tem que saber quem são os seus anciãos, quem são os seus pastores, ou os seus bispos, ou presbíteros. Deve saber. Para terminar mesmo, o papel daqueles que são anciãos, ou pastores, reconhecidos na igreja, é de estarem atentos, porque podem surgir outros, e eles devem ser reconhecidos. Não é a igreja ter pastores, a igreja não põe limite. Não diz que são 2, que são 3, que são 4, é plural, mas não diz quantos são. O que significa que podem ser o número que for. Se houver irmãos que revelam essas características, devem ser reconhecidos. E a responsabilidade dos que são pastores em exercício é de estarem atentos para dizerem à igreja: irmãos, vamos reconhecer o irmão tal. E ele está a revelar as características, devemos reconhecê-lo. Eu estou à vontade para dizer isto, porque está aqui o Nando, e o Nando converteu-se muito tempo depois de mim. Como vocês sabem, ele é mais novo que eu, 15 anos, não é? Por aí. Acho que é 15 anos mais novo que eu. E o Nando era um jovem, foi amadurecendo, foi crescendo, fez-se homem, pai de família. E houve um momento na história aqui desta igreja que eu e o irmão José Carvalho reconhecemos o Nando como revelando as características de ancião, de pastor, de bispo, presbítero, chamem-lhe o que quiserem, e indicamos à igreja. Indicamos à igreja. Nós sentimos a responsabilidade de apontamos, indicamos à igreja. Indicamos com o indicador à igreja. E por comum consentimento, toda a igreja reconheceu. E eu dou graças a Deus por isso. Porque também há o perigo daqueles que estão no lugar de pastores pensarem que eu quero para o cimando e sou só eu, ou somos só nós, e não é mais ninguém, não dá mais lugar a ninguém. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de estarmos atentos, porque a obra do Senhor, Ele é que é o cabeça do corpo, e nós devemos exercer com muita responsabilidade o nosso ministério. Que Deus nos ajude. Boa noite, irmãos. Eu só mesmo um pequenino pensamento, ainda acerca deste mesmo versículo, do versículo 1. Há uma coisa que o nosso irmão Alberto diz várias vezes, e eu gosto muito quando ele diz isso, e acho que isso nos deve pautar como crentes, é de nós não falarmos da Bíblia, é de nós falarmos na Bíblia. E acho que isso é muito importante, porque falar da Bíblia, muita gente pode falar daquilo que aqui está escrito. Agora, falar na Bíblia é completamente diferente. E eu dou graças a Deus porque o apóstolo Paulo é o exemplo disso. E neste mesmo versículo, quando ele começa a dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é como ele, ou seja, ele começa esta carta a declarar autoridade como apóstolo de Jesus, ou seja, como enviado ou como embaixador do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e lá está, para que não hajam dúvidas nenhumas de que aquilo que ele vai ensinar, porque estava aqui a ser posto em causa a doutrina, e aquilo que ele vai ensinar é algo que vem diretamente daquilo que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. E nós, quando nós podemos ler no primeiro capítulo da carta aos Colossenses, aos Gálatas, o próprio apóstolo Paulo afirmar isto, quando ele diz isto assim, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, e ele diz assim, no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens,
porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, ele aqui nesta carta, ele vem afirmar de que é enviado e é embaixador do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz apóstolo de Jesus Cristo. E é impressionante, irmãos, que nós temos que dividir e saber dividir aquilo que é a palavra de Deus. E o facto de nós percebermos que estes ensinamentos dados à Igreja, corpo de Cristo, são unicamente dados ao apóstolo Paulo, e nós vemos que há uma grande diferença, de facto, do Evangelho da Graça para o Evangelho do Reino, nós podemos perceber nitidamente qual é o nosso papel. Se nós fizermos confusão, mais uma vez, e a preocupação do apóstolo Paulo era que não houvesse confusão, que houvesse clareza de como os crentes devem andar na Igreja, nós temos esta benesse enorme, é de não ter dúvidas nenhumas. O apóstolo Paulo aqui, ele logo no primeiro versículo diz, olha, para que não haja dúvidas, isto que eu vos estou a anunciar não é de homem algum, mas é unicamente daquilo que eu recebi por parte do Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz mais, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. O mandado de Deus. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, o mandado de Deus, quando diz mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, perante a grande comissão e a soberana vontade de Deus, para aquilo que o apóstolo Paulo foi enviado. Ou seja, o nosso Deus, de facto, ele é tão grande e tão maravilhoso que a soberana vontade do Senhor é revelada através do apóstolo Paulo naquilo que foi o ministério que lhe foi dado a ele. Um ministério único, um ministério para o qual a graça este maravilhoso parênteses que nós vivemos da graça estava unicamente... foi unicamente revelado ao apóstolo Paulo e nunca foi revelado a mais ninguém, e só mesmo a graça de Deus, só mesmo aquilo que o Senhor estabelece, e o Senhor é soberano para poder revelar a sua vontade, e nós vemos essa mesma vontade revelada através do apóstolo Paulo. Ou seja, mais uma vez, não podemos ter dúvidas nenhumas de que o apóstolo Paulo foi-lhe dado um ministério, o ministério da graça, para ser revelado à Igreja Corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo começa a carta assim, para que não haja dúvidas, aquilo que vocês vão ouvir ao longo deste tempo todo foi unicamente algo dado a mim para ser revelado à Igreja Corpo de Cristo. E era isto que eu queria partilhar com os irmãos. Depois, para a semana, teremos a oportunidade de falar mais um bocadinho acerca deste mesmo versículo, mas foi muito bom aquilo que ouvimos até agora. E quando temos aprendido, tanto da parte do nosso irmão Alberto, como aquilo que ouvimos da parte do Carlos, mesmo esta questão que tem a ver com o governo da Igreja e o que falamos até aqui acerca dos anciãos, dos presbíteros e dos bispos, o quão importante é nós percebermos estas verdades, porque percebendo isto, certamente poderemos servir de auxílio também e esclarecimento para outros que tenham dúvidas em relação a estes assuntos tão importantes que têm a ver com o governo da Igreja. E era só, Carlos. Eu só gostava de, para terminar mesmo, só dizer uma coisa porque isto é assim, nós temos muito pouco tempo e estes assuntos, para serem bem estudados, têm que ser estudados com tempo. De qualquer das maneiras, que eu queria dizer é o seguinte: quando Paulo escreve a Tito e diz, te deixei em Creta para que estabelecesses os presbíteros, lembram-se dessa passagem, Tito 1,5, a palavra estabelecesses, no grego, é a palavra indicar. Também. E isto é muito importante. Eu gostava de deixar estas duas notas, porque nos dois sítios onde nós temos esta situação, é assim que deve funcionar. E para que as coisas sejam reconhecidas por comum consentimento, lá diz a Bíblia, reconhecei os que trabalham e presidem sobre vós no Senhor. O papel da Igreja é reconhecer. Que Deus nos ajude e que Ele seja glorificado. E vamos continuar com a carta a Timóteo. E brevemente vão ter notícias sobre o estudo bíblico, mas ainda não é hoje que vai ser revelado. E pronto, ficamos por aqui, vamos terminar. Bruno, chegas aqui, faz favor. O Bruno é que vai terminar com a oração. E tens que estudar a passagem que é para depois. Tu e os outros. O Paulo e
E o Dário, o Márcio, não é? Concordas comigo ou não? Claro, Carlos. Não achas que eles andam um bocado É subaproveitados? Não, andam na linha da frente, Carlos. E a gente estudar a carta a Timóteo, o que é que a gente aprende? E os Timóteos... Mais nada. Bondoso Deus, vamos novamente até Ti, Pai, com corações gratos por aquilo que ouvimos. Senhor, Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque a Tua palavra é clara e Te agradecemos, Senhor, por estes estudos, Te agradecemos por aquilo que aprendemos e, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a pôr em prática, Senhor, e a realmente estudarmos a sério aquilo que a Tua palavra diz e aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos depois no resto desta noite e no resto desta semana também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.